RCV Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. É tempo então para as notícias. O primeiro jornal está a começar. Vamos conhecer os títulos da edição com o Eugênio Teixeira. Uma vez mais, bom dia, Eugênio. Bom dia. Presidente do Instituto da Saúde Pública diz que as autoridades sanitárias do país acompanham com atenção o registro nos últimos dias do aumento de casos de infecção respiratória pelo metapneumovírus humano, um vírus respiratório que causa sintomas idênticos aos da gripe que ocorre na China. O Presidente da República, Jean Marie Neves, recebeu na tarde desta segunda-feira os cumprimentos de Ano Novo por parte do Governo. O Primeiro-Ministro Luís Correia Silva desejou bom ano ao chefe de Estado e disse que espera que seja um ano de paz no mundo e com uma estreita colaboração entre os diferentes órgãos de soberania. A Câmara Municipal da Praia vai estar reunida esta terça-feira, reunião segundo o edil Francisco Carvalho para delinear as linhas orientadoras e proceder à distribuição dos pelouros. A TSV aumentou a capacidade de oferta, passando de 142 lugares para 272 desde os finais de dezembro último. A Agência de Turismo vê esse aumento com bons olhos, mas, segundo a Presidente da Estrutura Associativa, ainda há cancelamentos de voos. Jogo-treino da seleção de handebol realizado ontem, a equipa nacional defrontou Kuwait e perdeu por 27-28. Na preparação para o Mundial, o combinado cabo-verdiano tem agendado mais 2 jogos-treinos com a Bósnia e com a Macedónia do Norte. São Tomé e Príncipe, crise política. Presidente da República, Carlos Villanova, demitiu ontem o 18º Governo Constitucional, liderado pelo Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento das notícias numa edição do Eugênio Teixeira. Votos renovados de bom dia, seja então bem-vindo. A China registra nos últimos dias um aumento de casos de infecção respiratória pelo metapneumovírus humano HMPV, um vírus respiratório que causa sintomas idênticos aos da gripe. As autoridades da saúde no país têm estado a acompanhar a situação com serenidade, conforme avançou a RCV. A presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública, Maria da Luz Lima, pede à população para estar vigilante, atenta neste caso, mas garante que de momento não há motivo para tanta preocupação. Ernestina Lopes. O vírus tem chamado a atenção e causado alguma preocupação por parte da população. O metapneumovírus humano, HMPV, provoca basicamente infecções respiratórias, mas não se trata de um vírus novo, conforme explicou à Rádio de Cabo Verde a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima. É um vírus que foi descoberto pela primeira vez desde 2001 e que ciclicamente provoca infecções respiratórias. Bom, de momento não é uma situação de preocupação. Até o momento o que sabemos é que muito poucos países têm notificado casos. É uma infecção causada por um vírus que na maioria das vezes dá sintomas muito leves. Já foram notificados casos por esse vírus, o vírus HMPV ou metapneumovírus humano. Tem todas as características de uma gripe e, portanto, a propagação depende do comportamento humano. As autoridades de saúde do país estão em alerta e a seguir a par e passo as recomendações da OMS, diz Maria da Luz Lima. Na segunda-feira houve uma reunião do Ministério da Saúde, que foi liderada pela Ministra da Saúde, a doutora Filomena Gonçalves, e com a participação também de representantes do escritório local do OMS, no sentido de saber se há necessidade de se fazer alguma preparação, mas a orientação que foi dada e que a OMS está a dar aos países é de acompanhar a situação e, portanto, ir monitorizando e é isso que nós estamos a fazer. Mesmo não se tratando de vírus novo, permanecem ainda algumas dúvidas em relação ao mesmo. A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública tranquiliza a população, alertando que, de momento, não é uma situação de preocupação. Acredito que, como tivemos uma pandemia da Covid-19 recente e que ainda está na lembrança de muitas pessoas, é normal haver essa preocupação. Se de repente acontece uma pandemia. No momento não há nenhum motivo para essa preocupação. Obviamente que podem provocar infecções respiratórias, mas
metapneumovírus humano nunca causou nenhuma situação de epidemias graves ou pandemias, portanto não é esperado que isso venha a acontecer, ao contrário da Covid-19. É normal que nesta altura do tempo mais fresco aumentem os casos de gripe, mas há vários tipos de gripe e nós temos condições nacionais para identificar tipos de vírus que podem estar a circular e fazer o seguimento dessa situação. Caso venha a surgir casos em Cabo Verde, Maria da Luz Lima garante que o país tem profissionais capacitados que estão a acompanhar o processo e onde houver necessidade serão tomadas medidas específicas. Ernestina Lopes, a conversa então com a Presidenta do Instituto Nacional da Saúde Pública, Maria Lima. Seguimos em frente neste Rádio Jornal. O Presidente da República, José Maria Neves, recebeu na tarde desta segunda-feira os cumprimentos do Ano Novo da parte do Governo, momento aproveitado pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, para desejar bom 2025 ao chefe de Estado e os seus colaboradores, esperando que seja um ano de paz no mundo e uma estreita colaboração entre os diferentes órgãos da soberania, permitindo que se possa trabalhar em conjunto na procura de soluções para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos. Neste momento, desejar-lhe um bom ano, a si e a sua família, também ao staff. O começo de um ano é sempre um momento de novas expectativas, novas esperanças. Esperamos que este ano seja um ano melhor, paz no mundo, a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos, continuarmos a trabalhar para o bem comum. Os anos de soberania são importantes para garantir que os nossos objetivos sejam coincidentes e convergentes. Tem do nosso lado todo o interesse na dita convergência estratégica em prol do país, em prol do nosso desenvolvimento. A ideia foi reforçada pelo Presidente da República, José Maria Neves, que destaca a importância de se estabelecer um melhor clima de diálogo e procurar os necessários consensos, pensando sempre nos objetivos maiores do país. É um momento protocolar, a apresentação de cumprimentos ao Sr. Presidente da República, mas é também um momento que mostra a todo o país, a todos os cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora, que os órgãos de soberania devem cooperar e devem procurar as pontes, os entendimentos, os consensos, devem realizar a necessária colaboração para que os objetivos maiores do país sejam efetivamente cumpridos. Declarações do Presidente da República, José Maria Neves, ontem, após ter recebido os cumprimentos do Ano Novo de uma delegação do Governo, chefiada pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva. A Câmara da Praia vai estar reunida esta terça-feira, 7, reunião segundo o Presidente da Idalidade, Francisco Carvalho, para delinear as linhas orientadoras e proceder à distribuição dos pelouros. Então, grande reunião logo dia 7. Uma grande reunião de tudo dirigentes de Câmara e de tudo vereadores. Primeiro grande reunião, porque não tem tudo condições para nos fazer uma grande governação na Câmara de Praia. Então, nos está prepara devidamente como deve ser. Para desde hoje, nós meio que passa pasta para a nossa cabeça. Então, não está tranquilo. Para não começar direto, para tudo coisas fica bem definido. Divisões está tudo feito. Falta discute com tudo alguém para poder ter um consenso. Lá está. É uma divisão com base no diálogo e depois para ter um consenso alargado e para cada um sentir a vontade em relação à missão que essa está abraça. Sem imposições e cada um de forma livre. Para modo de, não se fala de pessoas que estão preparadas, que têm competência para fazer um excelente trabalho ali na Câmara de Praia. Presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, dando conta então da reunião que se realiza hoje, encontro que serve, entre outras, para se proceder à distribuição dos pelouros na Câmara da capital do país. A TCV aumentou a capacidade de oferta, passando de 142 lugares para 272, desde os finais de dezembro último, altura em que passou a operar com 4 aviões, segundo um comunicado da transportadora, um crescimento na ordem dos 92%.
No entanto, a presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo considera esse aumento de voos uma melhoria, mas Marvela Rodrigues sublinha que ainda há cancelamentos de voos. Reportagem a Ilson Martins. A presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo, Marvela Rodrigues, afirma que, apesar do aumento de 3 para 4 aviões nas ligações interilhas pela TACV, ainda há registros de cancelamentos de voos. Ainda há muitos cancelamentos. Portanto, quando há cancelamentos, causa um grande constrangimento, sobretudo para as agências que têm pacotes turísticos dos visitantes que vêm de fora, que têm voos internacionais. É muito complicado gerir essa parte. Traz muito transtorno. Por exemplo, hoje tivemos que pedir reembolso dos bilhetes das pessoas que iam fazer um trabalho no fogo, não vão, já não tem sentido ir e pedem reembolso. Tudo isso para nós é constrangedor. Não é? Deixamos de prestar um serviço a um cliente, temos que fazer o trabalho de reembolsar ao cliente. Tudo isso é trabalho sem ganhar nada. Marvela Rodrigues avança que no próximo dia 10 de janeiro a Associação das Agências de Viagens e Turismo vai reunir-se com a TACV. Um dos pontos a ser abordado será o cancelamento de voos, porque as agências acabam por perder credibilidade e dinheiro. Vamos levar essa preocupação, porque nós trabalhamos com operadores internacionais e quando há cancelamentos é constrangedor para nós, sobretudo estamos a lidar com pessoas que vêm de fora, não é? Perdemos a credibilidade, tanto junto aos operadores, porque se compram um pacote com as ilhas, com os voos, com os hotéis, chegam numa ilha, não pode ir para outra ilha, é complicado porque vai desmontar todo o pacote, não é? E perdemos a credibilidade e perdemos dinheiro também porque estamos a deixar de prestar um serviço que é o papel das agências de viagem, sobretudo os que trabalham com operadores internacionais. No entanto, Marvela Rodrigues considera que com o aumento de voos domésticos da TACV houve uma melhoria. É uma melhoria considerável, não é? Desde que temos mais voos para as ilhas, sobretudo as ilhas que tínhamos algum déficit, como São Nicolau, Boa Vista, aumentaram o número de voos. Marvela Rodrigues pede melhorias nos transportes aéreos entre as ilhas para que as agências de viagens e turismo possam desempenhar o seu papel no turismo em Cabo Verde. Recrutar mais ortopresistas, a servir mais e melhor os utentes, a ser proativo para chegar a todos quantos necessitam. Estas são as grandes ambições do Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional, que ontem à tarde recebeu a visita da embaixadora dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Livi Salomão. Os principais desafios do CENORF foram avançados à imprensa pelo presidente do Conselho de Administração do Centro de Reabilitação. A par do financiamento, Bernardino Gonçalves considera imprescindível fortalecer o CENORF para que a instituição possa ser cada vez mais relevante para a sociedade. Fortalecer os nossos serviços para podermos alargar as nossas prestações. Nós precisamos de ter mais ortoprotesistas e isto nos dá a possibilidade de servir mais e melhor. Nós precisamos introduzir com mais profundidade uma abordagem proativa, não esperar que as pessoas venham ao centro, mas de nós irmos ao encontro de pessoas que precisam e de pessoas eventualmente que nem acreditam que possam ter reabilitação, que possam ter normal a sua vida. Pensamento especial do CENORF centra-se nas crianças, como explica Bernardino Gonçalves. Nós temos muitas possibilidades de corrigir deformidades em crianças, em seres humanos de tenra idade e contribuir assim para que o país tenha menos pessoas inativas e tenha mais pessoas que, apesar da sua deficiência, podem contribuir, podem participar ativamente na construção de uma sociedade mais envolvida e melhor. Desafios para os quais o CENORF espera contar com os habituais e novos parceiros da parte da Embaixada dos Estados Unidos na Praia. Garantias de continuidade da parceria, como adianta a embaixadora Jennifer Adams. Nas trocas que nós continuamos, às vezes as pessoas têm a oportunidade de fazer uma formação profissional, às vezes nos Estados Unidos. Isso eu acho ajuda para também dar uma visão diferente. Também eu acho que nós queremos participar no eventos que o diretor falou, como por exemplo essa corrida
que eles vão fazer em fevereiro para celebrar os 20 anos e continuar a conversa e continuar o apoio. De resto, a diplomata norte-americana disse-se impressionada com o trabalho realizado pelo centro. Criado em outubro de 2005, o CENORF é o único centro de Cabo Verde especializado em ortoprotesia e fisioterapia. Conta já milhares de beneficiários. O centro celebra 20 anos ao serviço da sociedade cabo-verdiana sob o lema Celebrando a Inclusão e a Superação. No jogo treino realizado ontem contra o Kuwait, a Seleção Nacional de Handebol masculina perdeu por 27-28. Na preparação para o Mundial, o combinado cabo-verdiano tem agendado mais 2 jogos treinos com a Bósnia e a Macedónia do Norte. Para a 29ª edição do Mundial de Handebol, Cabo Verde integra o grupo G, juntamente com as congêneres da Eslovénia, da Islândia e de Cuba, na competição disputada de 14 de janeiro a 2 de fevereiro na Noruega, Croácia e Dinamarca. A estreia da Seleção Nacional está marcada para o dia 16 de janeiro, ante a Islândia. Nelo Tambarina e Zazano, antigos jogadores que passearam a sua classe no estado da Várzea e noutros recintos do país, estão de férias em Cabo Verde e ontem fizeram um gostinho ao pé num jogo entre amigos e antigos colegas de futebol. Nelo Tambarina, que reside nos Estados Unidos da América há 25 anos, agradeceu o gesto de Beto Puma, também imigrante nos Estados Unidos, que teve a iniciativa de realizar o jogo, que serviu de homenagem e também para angariar alguns bens alimentares. Está bastante agradecido ao que Beto e esse grupo fazem para esse dia acontecer. E como é que pode falar? Agradeço, tinha um agradecimento. Nelo Tambarina, para nós que acompanhou e não sabe quem é Nelo Tambarina, outros soube o seu nome, falando de boa como jogador ali na Cabo Verde. Tem um lema que está falando, Nelo Tambarina, está falando mais, é cabeça. Acho que tem um pouco de tudo, né? E na que equipa que bom jogava? Sporting, Desportivo, Boa Vista, está sempre cheio na altura. Embora com aquele condições mínimo que não tinha, mas não está fazendo grandes coisas. Outro homenageado é Zazano, que reside em Portugal. Ele enaltece a iniciativa. Estou dizendo com orgulho, com boa iniciativa de Beto Puma, com o Juca, que fazendo as coisas ali. Da espera, mas continua sempre com mais jogadores também de Cabo Verde, sempre com apoio. Da espera, mas que fica só na Miconelo, mas continua com mais colegas nossos. Zazano, você foi um jogador que joga na grande equipa ali de Cabo Verde, ali na Santiago do Sul. Falando um pouco para que as pessoas que habitam a Zazano, que coisa Zazano te joga? O que era? Zazano era um jogador que gostava de futebol, que tinha paixão por futebol, paixão para treino, que gostava de jogar bola, gostava de jogar na Estrada Vars, ou na São Centro, ou na Fogo. Zazano é aquela pessoa que gosta de treino, um jogador simples, uma pessoa normal também. Nelo Tambarina e Zazano, 2 antigos jogadores e que representaram os clubes de Santiago Sul e também a Seleção Nacional, homenageados por um grupo de amigos. Uma notícia internacional: crise política em São Tomé e Príncipe. Presidente da República, Carlos Villanova, demitiu o 18º governo constitucional liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. O chefe de Estado de São Tomé, Carlos Villanova, justificou a demissão do governo com o facto do contexto interno do país, caracterizado presentemente por inúmeros desafios, particularmente económicos, financeiros e a repercussão social, e considerando que a atuação do governo tem sido marcada por uma assinalável incapacidade em aportar soluções atendíveis e compatíveis com o grau de problemas existentes, a que se associam períodos frequentes prolongados de ausência do primeiro-ministro e chefe do governo do território nacional são tomense, sem que disso resultem ganhos visíveis para o Estado e para o povo de São Tomé e Príncipe, traduzindo-se, pelo contrário, em despesas injustificáveis para o erário público. No decreto presidencial número 1/2025, o Presidente da República diz ainda, considerando a falta por parte do Primeiro-Ministro de uma clara cooperação estratégica e uma manifesta deslealdade institucional, fatores que vêm entorpecendo a relação institucional que deve existir entre o Presidente da República e o Governo através do chefe do Executivo. Assim, ao abrigo do artigo 84 e no uso das competências que lhe são conferidas pela linha I do artigo 81 e pelo número 2 do artigo 117 da Constituição da República de São Tomé e Príncipe, o chefe de Estado decreta é demitido o 18º Governo Constitucional.
é o Partido Ação Democrática Independente, ADI, enquanto partido político mais votado nas últimas eleições legislativas, convidado a apresentar no prazo de 72 horas outra individualidade para assumir o cargo de primeiro-ministro e chefe do Executivo. O presente decreto assinado por Carlos Villanova, presidente da República de São Tomé e Príncipe, entra imediatamente em vigor. Refira-se que o governo, ora demitido, é chefiado por Patrício Trovoada, líder do ADI, Ação Democrática Independente, partido a que pertenceu Carlos Villanova, que exerceu funções ministeriais num dos anteriores executivos, que também foi dirigido por Patrício Trovoada. Nota de fecho desta edição do primeiro jornal, a situação em São Tomé e Príncipe. Informações que serão atualizadas ainda nesta manhã informativa da RCV, recordando que o Eugênio Teixeira regressa à antena às 7h30 para recuperar os títulos, os destaques que fizeram esta edição do primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.